Olha a vida melhorando! Fala aí, heróis e heroínas aqui no meu canal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer um papo que tá rolando na TV, saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico. Os jogadores do Palmeiras sofreram um golpe, né? Caíram numa pirâmide financeira. Um amigo indicou um amigo e eles investiram quase 11 milhões de reais. Não era investimento, né? Perderam o dinheiro. E em alguma outra empresa que prometia rendimentos 5% ao mês. E aí eu quero falar para vocês, olha, isso aconteceu com eles e pode acontecer com qualquer um de vocês e já aconteceu comigo também, né? E eu quero explicar por que isso acontece, como identificar esse tipo de golpe. Eu conheço várias pessoas dentro da minha comunidade Vida Hero, que passaram por situação parecida, especialmente hoje em dia, quando você ouve falar sobre criptomoeda e outros mecanismos de investimento que a gente não entende muito como funciona. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês um pouco da minha história também e explicar como você não cair no golpe, especialmente um Ponzi Scheme, que é como é conhecido, golpe de pirâmide, beleza? Meu nome é Michel Elal e eu ajudo empresários, donos de negócio a construir o seu negócio dos sonhos sem abrir mão da qualidade de vida, sem abrir mão do que é importante para eles. Vamos direto ao ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô aqui, ó, já estava com a tela aberta. Se liga, Scarpa, né? O caso Scarpa, né? O nome da empresa que aplicou o golpe milionário. Eles já tiraram o site do ar. Os sites não estão mais no ar. William Bigodes se pronuncia e fala que também foi vítima. E foi mesmo, entendeu? Infelizmente a pessoa não sabe, e eu vou explicar que esse é uma das formas de você identificar uma pirâmide. E o Ministério Público já está negando segredo de justiça para a empresa. Bem, vou explicar um pouquinho, vou te explicar por que eu posso falar um pouco disso, tá? Talvez você não saiba, mas eu, durante muito tempo, eu joguei poker profissionalmente e depois que eu joguei poker, eu criei uma empresa que fazia intermediação financeira para jogadores de poker e aposta esportiva. E por conta disso, eu me envolvia muito, né, em transações financeiras para entender, e a gente acabava aprendendo muito sobre esse tipo de golpe. Por quê? Porque apareciam pessoas tentando aplicar o golpe, algum tipo de golpe na minha empresa, e eu fui aprendendo, criando casca grossa, sofri alguns golpes de depósito, normalmente não cabe dentro dos golpes lá não, mas, por exemplo, depósito de envelope vazio, na época do boleto, já sofri esse golpe. Quando, sei lá, tinha um monte de outros golpes financeiros. Vou dar um exemplo também, por exemplo, a pessoa ia lá e depositava muitas vezes era um bom cliente, do nada o cara pede para pegar uma quantia de fichas no site sem pagar, né? Ou seja, pedindo um empréstimo. E aí você fala, pô, o cara é um bom cliente, nunca errou, então você vê lá o histórico todo, você vai lá e dá o crédito, e aí o cara, você abre uma exceção, mas aí o cara decide, ele paga, aí depois ele pede de novo, aí ele paga, aí ele pede de novo, e aí deixa de ser exceção e começa a ser um negócio onde ele começa a pedir mais e mais e mais, e aí eu aprendi que você tem que cortar. Esse é um risco muito grande. E eu estou acompanhando aqui, por exemplo, no Telegram, tem um canal com 70 mil pessoas e uma pessoa que me deve 20 mil reais, por exemplo, que era jogador de aposta esportiva e poker, que eu emprestei dinheiro na época, não emprestei, né? Tipo assim, eu vendi para ele o crédito, com crédito ele nunca pagou. Hoje em dia ele tem 78 mil seguidores no canal do Telegram e ele dá dicas de aposta esportiva para as pessoas. Ou seja, entenda uma coisa, o golpe tá aí, cai quem quer, beleza? Então, voltando aqui para falar um pouco sobre como você pode descobrir golpes, né? Basicamente, o motivo pelo qual você cai no golpe são dois, tá? Primeiro, a ignorância, você não saber, você desconhecer o assunto. E o segundo, a ganância, né? Todas as vezes que eu fui ganancioso, que eu não geri bem o risco das situações, eu tomei no meio do... Exato.
entendeu? Toda vez que eu tinha um sexto sentido, todo mundo tem, né? Eu pressentia que ia dar alguma coisa errada, mas a ganância falava mais alto, então eu cometia erros. Então tem várias pessoas no mercado, por exemplo, por conta da minha empresa, que foram bons clientes, mas que da noite para o dia deixaram de ser. E eram clientes que eram considerados amigos, né? Então, muito disso vai acontecer de pessoas que você confia, pessoas que estão próximas a você. Então, voltando aqui, vamos falar um pouco sobre o golpe, né, que a gente observou, a pirâmide financeira, o que aconteceu, né, na questão dos jogadores do Palmeiras. Eles, basicamente, uma empresa oferece retornos grandes demais, né? Então aqui vai a primeira dica: se alguém está te prometendo e garantindo retorno financeiro acima de 1%, esse é o número aqui para você ficar prestando atenção. Quando o cara 1%, você tem que prestar atenção, porque provavelmente isso é uma pirâmide, porque não é sustentável, tá? Essa é a primeira dica. Eu estou dizendo, olha só, eu tenho percebido, porque esses golpes não são de hoje. Vou falar uma coisa: 5 anos atrás, os golpes ofereciam 10 a 20% de retorno ao mês. Como as pessoas estão começando a ficar um pouco mais inteligentes, ficando mais espertas em relação a esse tipo de retorno muito grande, muito absurdo, as ofertas agora estão menores. As pessoas estão começando a ofertar 8%, e no caso dos jogadores do Palmeiras, 5%. Eu posso fazer uma pesquisa aqui agora, ok? Se eu fizer uma pesquisa agora no Google, eu te mostro, ó, só de digitar. Tem uma empresa aqui no Google, eu não vou falar o nome, vocês podem digitar, digita 5% ao mês e aparece aqui uma empresa, ó, 5% ao mês garantido. Eu garanto, a minha garantia que eu te dou essa empresa é uma pirâmide, tá bem? Essa empresa aqui é uma pirâmide. Não existe retorno financeiro garantido acima de 1%. Eu já te expliquei qual é a primeira, agora eu vou te dar a segunda dica. Alguém está oferecendo um bônus para trazer alguém. Se você está recebendo indicações para que aquele investimento, né, para que aquele retorno financeiro aconteça, suspeite também. E não é só para isso, tá? Isso aí eu vou até tirar um pouco do contexto, vou explicar uma outra situação que aconteceu comigo em 2021, tá? Em 2021, algumas pessoas viram, eu voltei dos Estados Unidos com a minha bike, né, minha bicicleta da Ironman, e eu passei na Receita, né, Federal, recebi uma multa, nem multa, na realidade cobraram o imposto, não foi multa não, foi tipo, cobraram o imposto, porque eu declarei na hora, né, mas cobraram, tipo, cheguei e falei, ó, tô com a minha bike aqui, que eu comprei nos Estados Unidos, e eles me cobraram um imposto de R$ 7.500. Eu divulguei isso dentro da minha comunidade, um dos membros da minha comunidade falou que tinha alguém que ele conhecia que, pagando uma taxa, fazia com que a gente retornasse o dinheiro para a gente da multa. Como era alguém da minha comunidade, ou seja, eu confiava, era alguém próximo, e ele estava indicando alguém, eu falei, essa pessoa já passou por isso, essa pessoa já fez isso, já deve ter tido experiência. Os pais desse membro eram médicos, eu falei, pô, deve ter acontecido alguma coisa para eles não terem usado esse tipo de serviço, então eu vou buscar. Bem, acontece que eu não fiz a diligência certa, e a minha ganância e ignorância, como eu te falei, né? Primeiro a ganância, né? Falei, porra, quero meu dinheiro de volta. Segundo, a ignorância, né? Porque eu não fiz a diligência, né? Não procurei me informar mais sobre o assunto, né? Não procurei os especialistas para realmente saber se isso era possível ou não. Eu acreditei, eu confiei. E é isso que a maioria faz, né? A maioria vê alguém ganhando dinheiro, ou seja, alguém depositou lá uma quantia, sei lá, 100 mil reais. Pode ser menos, 10 mil reais. Aí no primeiro mês recebe R$1.000 de volta, 10% de retorno. Uau, no segundo mês recebe 10% de novo, 2.000. Cara, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, tá caindo dinheiro do céu. Vou começar a contar para os meus amigos. E sem contar que quando essas coisas, quando você está ganhando dinheiro,
o status que isso ganha, né? Você começa a gastar mais, sobra mais dinheiro, etc. Você quer mostrar que, pô, quer ostentar, né? Então, basicamente, eu, pela ganância e pela ignorância, eu fui atrás do cara, né? A indicação, e eu falei, beleza, quanto que é? Aí o cara, é R$1.500. Eu fui lá e transferi os R$1.500. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, passou 5 dias, e o cara não me devolveu o dinheiro. Era um golpe. Entendeu? Basicamente, a pessoa que me indicou tinha visto uma pessoa num grupo de Facebook divulgando esse serviço. E ele simplesmente indicou uma coisa que ele nunca usou. E aí o erro é meu, minha responsabilidade. Mas voltando pro problema aqui. Então, primeiro, indicação de amigo tá te trazendo e tal. Eu sei que a gente vê um monte de famoso aí também caindo nesses golpes. É exatamente isso que acontece. Um amigo puxa o outro e as pessoas não fazem diligência, não se atentam ao risco, né, que isso tem, e vão lá e cometem esse erro. Então, concluindo aqui, cuidado com esse tipo de pirâmide, para não cair em golpe de pirâmide. Eu já vi isso acontecendo com várias pessoas importantes. Pessoas iam em eventos. Eu me lembro que em 2009, uma ex-namorada minha, ela foi em um evento com, sei lá, tinha tipo 600 pessoas no evento, o pessoal contando uma história. Acho que até tinha um jogador de futebol envolvido. Botou R$2.000 ricos dela lá e ela não viu. Depois vocês podem procurar também o que é Ponzi Scheme. Ponzi Scheme tipo, começa com a primeira pessoa, na base na próxima tem 6 pessoas e assim em diante. Chega no 13º nível de pessoas, não tem pessoas suficientes para sustentar o sistema, né? Alimentar tudo. E aí quebra. E quem está embaixo, normalmente quem está no meio da pirâmide para baixo se fode muito, né? Então, não caia em nenhum tipo de pirâmide, não caia em nenhum tipo de esquema de Ponzi, né? Que é o nome dado para o primeiro cara que criou isso. E para você identificar esse tipo, qualquer promessa acima de garantia de retorno financeiro mensal de 1% ao mês, procure uma pessoa especialista no assunto. Não caia na história. E aí eu até recomendo, dentro da minha comunidade, a comunidade Everyday Hero, tem 2 pessoas, tem o Jefferson, que é um membro, e também tem a Gabriela. Ambos têm suas empresas, né, de gestão, assessoria financeira, e são associados a XP Investimentos, né? Eu não estou fazendo propaganda da XP, eu estou só fazendo propaganda desses especialistas. São pessoas de confiança que explicam como funciona, eles não dão garantia, eles são pessoas que estudaram para fazer investimento financeiro e podem assessorar vocês melhor, né? Então procure alguém para você fazer assessoria. Ou então me manda mensagem aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Eu gostaria muito de ajudar as pessoas e fazer com que elas entendessem, porque uma das regras principais é que é muito difícil fazer dinheiro, né? Então, uma das regras é não perder dinheiro, e eu vejo muita gente, por conta de ganância e ignorância, rasgando dinheiro, perdendo dinheiro. Eu fiz isso por muito tempo. Então, seja mais cuidadoso, seja menos ganancioso, estude um pouco mais para entender melhor sobre esse assunto, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi algo que eu vi na internet que é bem importante. Não caia, qualquer coisa acima de 1% é arriscado, provavelmente garantido, principalmente, você vai ter que estudar muito, né? Não é simples. Então, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Um vídeo simples, educacional, com 2 dicas, onde, olha, cuidado se alguém está indicando, se alguém está recebendo bônus, se o sistema só funciona através de indicação, e segundo, se há uma promessa de 1% garantido ou mais por mês, né? Qualquer coisa acima de 1% já é meio absurdo. Então estude, procure outras pessoas antes de você fazer um investimento. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, deixe suas perguntas, ativa o sininho e até amanhã. Boa noite.